Oi pessoal, nesse canal científico, tá? Eu quero mostrar, por exemplo, você pode criar um quadro com uma régua, tá certo? Barramento terra, barramento neutro. Então, por exemplo, um quadro aqui, por exemplo, você pode jogar o neutro junto com o terra no barramento terra, né? Geralmente neutro é azul, né? Terra é verde e a fase é preta, geralmente. Mas essa questão de cores é o que importa, é o que eles são verdadeiramente, né? Então você coloca o neutro e o terra no mesmo potencial, tá certo? Aí você vem com o disjuntor geral, você pode ser uma barra assim, neutro e terra, vocês vão entender o que eu estou falando, eu vou chegar mais a fundo que isso, tá? Esse canal científico, não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Esse canal é puramente científico. Então, veja bem, numa indústria e você quer fazer um sistema de proteção, sei lá, de algum equipamento muito importante, uma tomografia computadorizada, não sei. Enfim, é, eu quero só falar, eu tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma americana, enfim. Mas eu não quero falar de mim, quero falar do assunto aqui. Então você quer ligar, você pode jogar o neutro junto com o terra, tá certo? Depois você vai, coloca o, o DPS, né? O que é o DPS? Esse DPS nada mais tá, que um varistor. Tá? Então, o que é um varistor? O varistor, conforme você aumenta a tensão, cai a resistência. Então, você coloca o disjuntor geral, tá certo? Alimenta por baixo o disjuntor geral, tá? E esse disjuntor geral, ele segue para um DPS, tá? Se houver uma sobretensão, você liga outra extremidade do DPS para a terra. O que é o DPS? É um varistor na eletrônica, tá? O que o varistor faz? Aumentou a tensão, teve uma sobretensão, ele faz com que caia a resistência. Então você drena para a terra, tá? Então, entre o disjuntor principal e o resto da instalação, você põe um DPS, tá certo? Enfim. Se você puder botar um barramento, põe. Se não puder, você vai e conecta com... Aí, em seguida, vem o... Em seguida, você põe o IDR, tá? Que é para evitar as correntes residuais, tá? O IDR, você liga ele primeiro, você põe a fase em cima do IDR, tá certo? Onde está escrito neutro, tá? A fase vai entrar por cima, mas aonde está escrito neutro, você chega com o neutro em cima do IDR, onde está escrito neutro, você vai botar o neutro, vindo do barramento terra, tá? Primeiro. E depois você liga, onde está escrito neutro, do IDR, você liga no barramento neutro, tá? Começa sempre por cima, tá certo? Porque quando você... o IDR, que é corrente residual, ele está adiantado, tá? Ele liga adiantado e ele desliga atrasado, claro, ele liga adiantado. Você vê uma fuga de corrente, ele liga adiantado e desliga atrasado. Então você põe o neutro primeiro na posição do neutro, que é IDR, né? E esse IDR a saída dele você joga para o barramento neutro. Então vem do terra, entra na seção do neutro e vai para o neutro. E o IDR, né,
ele tem uma parte aqui, vem do terra neutro e vai para o neutro. E a outra parte vai vir a fase. Só que essa fase passa pelo varistor, passa pelo DPS. Então, se houver uma sobretensão, já... O que é o varistor em eletrônica? O varistor, ele aumenta a tensão e diminui a corrente. Então, sai o disjuntor principal, passa no varistor, se houver uma sobretensão, descarrega para o terra, tá? Aí vai para o outro ponto do IDR, que é o ponto da fase do IDR, tá? E aí você jampeia num barramento os outros circuitos, tá? Então você nota que entre o principal você tem o DPS, tá? Que é o varistor, como eu falei, se você tem aumento de tensão, ela cai a resistência, se houver uma sobretensão ele vai para o terra, e logo depois do principal você conecta o IDR, são correntes residuais. Vou falar um pouco depois melhor sobre correntes residuais. No IDR, você testa se ele está ok ou não, tá? Mas começa a ligar ele por cima, tá? Com o neutro, e depois por baixo para equipotencializar. E depois você sai do varistor e vai para o outro posicionamento do IDR, e a saída da fase vai para o barramento dos outros circuitos. Bem, eu quero comentar um pouco a respeito dessa questão do curto, tá? Um curto em alta tensão, ele te joga, você pode torrar também, mas ele te joga. Mas um curto em baixa tensão, você fica agarrado. Então é muito importante você ter o varistor, que é o chamado DPS, e você logo saindo do disjuntor principal, e em seguida o IDR, corrente residual. A corrente residual é tão perigosa, é muito perigosa, porque ela varia, uma fibrilação ventricular ocorre de 3 a 5 miliamperes, tá? Então ele tem que estar bem calibrado. Bom, os outros disjuntores, não é bom que esteja muito próximo do IDR, porque o IDR ele tem um campo, e esse campo pode acionar o disjuntor mais próximo. Então, se você botar um disjuntor no barramento muito próximo do IDR, ele vai ficar permanentemente acionado, então ele não vai servir para nada. Então ele tem que estar espaçado, tá? Então, o que eu quero falar com isso? Isso aqui é uma parte técnica, mas vamos avançar mais. É o campo magnético. Quando você instala o IDR, então vem na sequência: disjuntor, com as devidas ligações, como eu já falei, supressor de surto, que é o varistor, IDR, corrente residual, e aí afasta um pouco. Ó, disjuntor, supressor de surto, IDR, afasta um pouco, aqui na régua de Borner, afasta um pouco esse disjuntor aqui, porque senão ele fica sujeito ao campo do IDR. Esse é o grande problema. E quando ele fica sujeito ao campo do IDR, aquele disjuntor mais próximo pode estar permanentemente acionado e você pensa que ele não está. Então, o posicionamento deles no barramento é importante. Manter, esse vídeo, por questões de segurança também, manter uma distância entre o residual e os outros disjuntores, os ramais, para que o campo provocado pelo residual, o campo B, pela regra da mão direita, não acione o disjuntor se ele estiver próximo. Afastando não tem problema. E é bom sempre testar, para você ver uma distância legal no quadro. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui importante para falar. São essas duas coisas: manter uma distância do IDR por causa do campo B, tá? E a outra coisa é que o chamado supressor de surto nada mais é que um varistor na eletrônica. Ou seja, ele tem uma característica que quando aumenta a tensão diminui a corrente, diminui a resistência. Então, se houver uma sobretensão, tem a fuga pela terra, tá? Não confundir
supressor de surto com IDR. IDR é residual, que é residual mata também, tá? A pessoa fica agarrada. Diferente da alta tensão, o cara leva uma cacetada, ele vai longe, ou ele é torrado ou ele vai longe. Se ele tiver com os EPIs, ele vai ficar pendurado em alta tensão, mas em baixa tensão fica agarrado. O chão úmido, então, se vier outra pessoa, fica agarrada também. Então, são dois equipamentos de proteção. O principal, o disjuntor principal, né? Mas os de proteção, claro, eu digo principal de proteção também, mas seguidos de proteção são dois. O supressor de surto, que é um varistor, que quando aumenta a tensão cai a resistência fora para a terra. Uma coisa é o supressor de surto, outra coisa é corrente residual. Corrente residual agarra, porque a fibrilação ventricular ocorre de 3 a 5 miliamperes. Então nós podemos botar 4 parâmetros principais nesse vídeo. O disjuntor principal, toda a instalação devidamente feita, tá? E depois os dirramais. Entre o principal e os dirramais você tem o supressor de surto, que é um varistor, aumenta, se houver uma sobretensão, diminui a resistência, vai para a terra. Depois do supressor de surto, a corrente residual, que a baixa tensão é tão perigosa tanto quanto a alta tensão, o residual, tá? E depois do residual, então eu falei, disjuntor principal, o supressor de surto, o varistor, o IDR, o residual, e o quarto ponto, afastar essa outra sequência de disjuntores de ramais, para que o campo do IDR não altere a bobina do disjuntor. Se você botar muito próximo, ele pode estar aparentemente desligado, mas ele vai estar acionado. Então, quando vocês contratarem um eletricista bom para fazer um quadro, ele tem que ter o principal, o supressor de surto, que é o varistor, aumenta a tensão, cai a resistência, fuga para a terra, o IDR, e não é colado ao IDR os outros disjuntores não, porque o IDR tem um campo da corrente residual, que é baixa tensão, como eu já falei, é tão perigosa quanto a alta tensão. Então, instalou o IDR, numa determinada distância, começa a instalar os outros disjuntores dos outros ramais. Tá? Esse canal é científico, eu estou vendo a parte técnica, a parte tecnológica, vamos dizer assim, mais avançada, os campos, tá? Principalmente o campo B, o campo magnético, e a parte de segurança numa instalação. Tá? Não é bom, finalizando o que eu já falei, tudo aqui, não é bom colocar o IDR próximo do outro disjuntor, porque o campo do IDR pode alterar a funcionalidade do outro disjuntor, e isso pode vir a salvar uma vida. Tá ok? Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado nesse canal científico. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando de religião, futebol e política. Muito obrigado. Vendo sempre a parte técnica, a parte mais avançada, né? De pós, um mestrado é uma pós, um doutorado é uma pós, e vendo a parte de segurança de uma instalação. Vocês podem notar que os grandes casos de incêndio é por causa do curto-circuito. Tá? E aqui, se o disjuntor estiver próximo do IDR, o camarada pode não vir ter um problema de fibrilação ventricular, mas pode acarretar num problema de um disjuntor operando de forma inadequada. Você pensa que ele está acionado ou desligado, e ele não está. E um disjuntor funcionando de forma inadequada pode vir causar um problema num sensor, por exemplo, um sensor LS, Level Sensor, PS, Pressure Sensor, Magnetic Valve,
Tá? Eu fui 10 anos de ferrovia, energia para sinalização e telecomunicações, e fui 10 anos de plataformas americanas. Tá? Então, a segurança e o posicionamento no quadro. Já pensou? Você tem lá um disjuntor, pensa que ele está legal, não, ele não está legal. Ele não está operando. E isso também pode causar o quê? Um acidente. Tá? Tanto um acidente a nível de humano, quanto também pode ser a razão de um incêndio, né? Quantas notícias a gente vê aí de porque o que causou esse incêndio? Um curto-circuito no ar-condicionado. O disjuntor não abriu por quê? Não abriu, sabe por quê? Porque o IDR estava junto dele e o campo estava tirando a funcionalidade daquele disjuntor. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Me permita, vou desligar a câmera. Um abraço.